Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Irmãos, nós queremos falar nessa noite do porquê precisamos do fogo. Temos vivido dias onde temos sido confrontados pela frieza espiritual de muitas pessoas. Temos visto muitas igrejas também caminhando num fogo santo, outras caminhando num fogo estranho, mas temos observado um esfriamento nesse tempo. E vivemos um tempo profético, um tempo onde a palavra do Senhor vai nos falar que vai chegar um tempo de muita apostasia, um tempo de dificuldade, um tempo trabalhoso, um tempo onde muitas coisas vão estar fora do controle, mas o nosso Deus, ainda nesse tempo, irmãos, Ele quer trazer fogo sobre a igreja, amém? Aliás, Ele vem buscar uma igreja que está cheia do fogo. E como eu falei nessa manhã e quero repetir agora, nós nascemos no fogo, a igreja nasceu no fogo. E quando eu falo de ter nascido no fogo, eu falo da igreja de Pentecostes, a igreja de Atos. Ela nasceu do derramamento do fogo do Espírito, amém? E nós precisamos desse fogo, irmãos, para prosseguir nesse tempo tão difícil. Senão nós não vamos subsistir, nós não vamos conseguir. Nós vemos aqui uma porção bíblica assim, que ela é uma sequência de fatos que aconteceram já no final da jornada do apóstolo Paulo, em caminho a Roma, onde ele seria preso e ali sofreria a sua sentença final. E nós vemos no capítulo 27 todas as dificuldades que eles enfrentaram nessa viagem até Roma. Os perigos da viagem, as situações que eles enfrentaram. E o Senhor havia falado para ele, naquele tempo tão difícil que eles estavam ali, de um iminente naufrágio, de que nenhum deles se perderia. O Senhor enviou uma mensagem onde nenhum deles se perderia. Não quer dizer que não haveria o naufrágio, mas nenhum morreria daquele mal. E assim é na nossa vida, irmãos. Às vezes nós enfrentamos tantas dificuldades para cumprir o propósito, para vivermos, como o pastor acabou de compartilhar aqui. Quando pensamos que algo acabou, ressurge, ou então vem mais forte, e muitos pensam, não tem mais jeito, não tem mais saída, mas então o Senhor de quem nós somos e a quem servimos diz: não tem mais, nenhum se perderá, nenhum se perderá. Eles naufragam, chegam até uma ilha chamada Malta, que quer dizer refúgio, e ali naquele lugar eles são acolhidos pelos bárbaros daquela ilha, eles recebem tratamento VIP, o que eles podiam dar, mas eles preparam uma fogueira num dia de chuva para aquecer aqueles homens que estão com frio, estão com medo, estão desesperados.
porque ali existia o desespero daqueles que passaram pelo naufrágio, existia o desespero daqueles que conduziam os presos, porque não sabiam se deviam matar aqueles homens ou não, se eles podiam contar em confiar na vida daqueles que estavam presos. A gente vai ver ali, a partir do versículo 27, a luta, né, do comandante do navio. Vamos matá-los, não vamos matá-los? Paulo intercede, mas o fato é que ali naquela ilha, realmente eles encontram um lugar de refúgio. É feita uma fogueira e eles ficam ali diante daquela fogueira. E nós vamos aprender aqui, com essa porção de 6 versículos, algumas lições sobre por que precisamos do fogo, irmãos. E eu quero usar esse texto como uma analogia para mim e para você nesse tempo, da necessidade desse fogo. Diga, eu preciso de fogo. E a primeira que nós vamos ver aqui, irmãos, nós precisamos do fogo, porque o fogo é o único que pode abater a nossa frieza espiritual. Aqueles homens, é lógico, eles não estavam ali frios espiritualmente. Eles estavam sentindo frio, uma hipotermia natural por causa de tudo que eles tinham passado. Mas eu quero usar esse episódio como uma analogia para algo que é real na nossa vida, irmãos. Não há como nós sermos reaquecidos se não estivermos diante do fogo. E o fogo é o único que vai poder abater a nossa frieza espiritual. E como eu falei, vivemos um tempo de muita frieza espiritual. Por onde eu tenho passado, e isso já não vejo agora, já há alguns anos, nós ficamos aí quase 2 anos em pandemia, sempre viajei bastante, pregando fora. Nesses anos, nesse tempo, por onde a gente tem passado, a gente tem visto a luta dos pastores com os membros, a luta dos próprios pastores com a falta de motivação, com a falta de paixão. E às vezes nós chegamos num momento em que a nossa vida parece que não tem mais sentido, ficamos frios, apáticos. E por que nós esfriamos? E eu coloquei algumas razões aqui por que esfriamos. A primeira delas é que problemas nos esfriam. Quando nós passamos, às vezes, por situações difíceis e elas vêm uma atrás da outra, a tendência natural é nós esfriarmos a fé. Infelizmente, irmãos, muitos esfriam, muitos passam por isso. Outros ficam mais fortalecidos. Mas o que nós vemos, né, e tantos anos já ministrando e estando à frente do ministério, é que como as pessoas na dificuldade acabam se afastando. Algumas encontram Deus, mas grande parte acaba esfriando. Quando passamos por um luto, quando passamos às vezes por uma separação, quando perdemos alguma coisa, muitos esfriam. Problemas nos fazem esfriar. Que Deus possa manter o nosso coração, irmãos, vivo em Deus, a despeito das dificuldades. Nós precisamos do fogo, irmãos, porque só o fogo mantém a nossa vida ligada em Deus. Quando tudo parece que caminha contra, quando a vida joga um balde de água fria na gente. Quando a vida, quando as circunstâncias, quando o pecado, quando as coisas do nosso dia a dia chegam e elas são jogadas sobre nós e a gente estava cheio de amor para dar, cheio de alegria, cheio de planos, de projetos e de repente vem aquele balde de água fria, a gente esfria. Mas nessa noite eu quero dizer, você precisa ir para o fogo. Você precisa do fogo. A igreja precisa do fogo, irmãos. A outra razão por que esfriamos é por causa do desânimo. Eu estava falando nessa manhã que eu tenho uma necessidade, eu gosto de andar com pessoas que me motivam. Com gente apaixonada, com gente que sabe o que quer, com gente que sabe, irmãos,
ela está enfrentando lutas, ela está enfrentando dificuldades, ela tem seus problemas também, mas ela está de pé, ela está alegre, ela está te animando. O sorriso dela, a força dela, muitas vezes até abatida, mas, como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, somos em tudo atribulados, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque o nosso homem interior se renova pelo poder do fogo que está dentro de nós. E se tem uma coisa, irmãos, que esfria, desânimo. Caminhe com uma pessoa desanimada para você ver se você não desanima. Agora caminhe com uma pessoa apaixonada para ver como você se anima. Uma pessoa que sempre está bem. Irmãos, nós já compartilhei isso, né? E hoje de manhã falando da nossa irmã Juliana, mas no ano passado nós perdemos um irmão querido, que é o filho do pastor Palmiro, um menino que a gente viu crescer, um rapaz de 40 anos. E nós fomos visitar o pastor Palmiro, nosso amado pastor. Chegamos lá, eles enfrentaram aquela situação toda, aqueles meses de luta com a saúde desse filho. Mas aprove o Senhor levá-lo. E quando nós chegamos lá para consolar, nós é que fomos consolados. Porque gente que tem fogo, irmãos, não é o balde de água fria do dia da perda, do dia da dificuldade, que apaga aquela paixão da pessoa. Como Ele nos abençoou, como Ele nos fortaleceu, como Ele nos levantou. Irmãos, nós precisamos do fogo, porque o fogo abate a nossa frieza espiritual. O Marcos passou um tempo difícil, eu nunca vi o Marcos rabugento, nunca vi ele reclamando, nunca vi ele sempre sorrindo. A alegria dele me motiva. Estava falando hoje do Rafael. O Rafael me motiva. Ele é aquele crente aleluiado. Está todo mundo morto, mas ele está aleluiado. O Sidney também dá os glórias. Irmãos, a gente tem que ser vivo. O desânimo, ele nos põe para baixo, ele nos derruba. Que nessa noite o Senhor aqueça a tua alma, para que você volte a ter paixão pelo teu Deus. Paixão, irmãos. Que você possa exalar Jesus, respirar Jesus, querer Jesus, expressar Jesus com a tua vida. Ele é o único, irmãos, que pode combater a frieza espiritual. A terceira coisa é por causa da autossuficiência. Quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, nós vemos uma igreja autossuficiente, uma igreja que não tem visão de si mesma, uma igreja que está totalmente cega para a sua própria realidade. E aquela igreja chamada de uma igreja morna, uma igreja indiferente, uma igreja apática, uma igreja que, como diz Jesus para aquela igreja, para o anjo daquela igreja, não é nem fria, nem quente, antes tu és morna. E aí, irmãos, o morno está muito mais próximo de ficar gelado do que aquele que está quente, não é verdade? E nós vemos, irmãos, essa igreja que está passando por esse momento, por essa frieza, sendo desafiada a voltar-se para Deus, a se arrepender, a ungir os seus olhos, a reconhecer a sua miséria. E às vezes nós estamos assim, como Laodiceia, autossuficiente, eu posso, eu tenho. E nós achamos que não precisamos mais de Deus. E a autossuficiência nos afasta de Deus. Quantas pessoas ficam frias, irmãos, quando recebem uma proposta de um emprego melhor? Quantas pessoas esfriam na fé quando elas, por algum motivo, a vida delas em alguma área melhora? Quando na verdade nos deveria dar motivos para glorificar a Deus mais e mais. Uma das advertências do Senhor à igreja lá em Deuteronômio 8 é: não esqueçam disso. Quando vocês possuírem a terra, não esqueçam de que quem os levou lá a Canaã fui eu. Eu. Quando vocês estiverem possuídos de toda a bênção e favor, que vocês lembrem que fui eu que dei isso para vocês. Nunca foi sorte, irmãos, como diz uma frase popular, é sempre Deus. Tem pessoas que
Em vez da vida cada vez mais ficar aquecida pelo poder do fogo, ela vai esfriando. Arruma namorado, esfria, arruma marido, esfria, arruma não sei o quê. Meu irmão, Deus te dá bênçãos para você ficar quente, não para você esfriar. Presta atenção. Ah, pastora, fica dando indireta. Não, é direta mesmo, irmãos. Eu não sou de indireta. Podia até falar nome, é por uma questão de amor, de ética. Porque nós não estamos aqui falando o que desejamos, mas o que Deus deseja, irmãos. Eu não precisaria estar aqui, irmãos. Poderia estar vivendo a minha vida. Porque eu sei a minha temperatura nele. Como é que está a tua temperatura em Deus hoje, irmãos? Quando o problema estava forte, às vezes a gente está lá agarrado no Senhor. Aí Deus dá aquela melhorada. Deus abençoa, entra com favor e esquece. Eu não sei se a Cláudia lembra, mas a tia Lana vai lembrar. Nós tínhamos uma moça que nós cuidamos, a igreja, inclusive a tia dela levou para dentro de casa. Tinha leucemia, cuidamos, oramos, tratamos como igreja. Aquela moça experimentou o milagre da cura. Vocês pensam que ela ficou na igreja, irmãos? Ela deu bye-bye. Ela deu tchau. Irmãos, a autossuficiência, ela nos esfria espiritualmente. Às vezes a vontade que a gente tem diz assim, aperta Jesus, porque apertado eles são melhores. Mas a gente quer vocês abençoados, amém, irmãos? A gente não quer ninguém apertado, não. Mas às vezes a gente até ora para Deus assim, Senhor, não arruma. Eu nunca esqueço meu filho, ele estava numa fase espiritual muito intensa com Deus. Ele recebeu uma boa proposta e ele veio, ele chegou para mim e falou assim, mãe, ore para Deus, se é para me afastar, que Deus nem me dê esse emprego. Aí como mãe você pensa assim, puxa, mas ele precisa de um bom emprego. A gente mesmo fica dividido. Quantas coisas, irmãos, muitas vezes chegam à nossa mão e nós, através disso, nos afastamos de Deus, ficamos frios espiritualmente, trocamos coisas pelo Senhor. Meu irmão, nós precisamos do fogo, porque Ele é o único que pode aquecer a nossa espiritualidade, botar fogo naquilo que está apagado. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo se apagar, meu irmão. Lá em Levítico, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 11. Amém? Hoje eu pedi para ler a partir do 8, mas vamos ler a partir do 11. Ele diz assim, depois expirar suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz, não apagueis o espírito. Irmãos, pessoas ficam frias espiritualmente, porque elas deixam de cuidar do fogo. Você precisa, cada manhã, o sacerdote tinha que se levantar e jogar lenha sobre o altar. Ele tinha que tirar a cinza do sacrifício. E ele tinha que colocar toda manhã lenha ali. Irmão, se você não tiver uma vida diligente, uma vida que observa, que é necessário orar, que é necessário buscar, que é necessário ler a palavra, que é necessário estar na presença do Senhor, irmãos, começa a parar de vir em culto. Começa a fazer a escolha de não vir. Você deixa de vir. E aí, se você não vinha porque não tem mais interesse, você não vem daí porque tem vergonha ou porque tem orgulho. Porque aí vão perguntar, nossa, estou sentindo a tua falta. E nem tem coisa que deixa a pessoa mais chateada do que ela estar um tempão afastada e você diga assim, temos sentido sua falta.
E tem uns ainda abençoados, não sei, pastor Vanderlei, se isso acontece. Isso com certeza não acontece na sua região. Nem aqui, sei lá, coisa de São Paulo, do Rio, né, de Israel, do povo aqui da Bíblia. Mas você chega e você fala, temos sentido sua falta, e a pessoa diz assim, nem me visitar foi, nem me ligou. O cara vai esfriando, vai apagando, apagando, apagando. Vai morrendo, morrendo. Meu irmão, não apagueis o espírito. Você precisa nutrir. Você, como falei semana passada, não vai chegar acompanhado no céu. Cada um vai chegar sozinho. Como diz o apóstolo Paulo, não julgueis, porque cada um dará conta de si mesmo. Irmãos, mas eu esfriei. Nossa, eu um dia estive na igreja, mas eu vi tanta coisa. Irmão, eu vi tanta coisa em mais de 30 anos servindo ao Senhor, que se tem alguém que não era para estar na igreja, era eu. Coisas, irmãos, e vivi coisas. Porque uma coisa é ver, a outra coisa é viver. Mas eu nunca permiti que o fogo se apagasse. Não pense você que não tem dias que a gente não fica desanimado. Não pense que não tem dias que a gente vem meio empurrado. Mas porque a gente está nutrindo o altar com a lenha, com o fogo, todo dia o Senhor nos faz estar de pé. Precisamos do fogo, irmãos, porque só Ele abate a frieza espiritual. Como é que está a sua temperatura nesse tempo? Irmãos, por que nós precisamos do fogo? Porque o fogo revela. Olha o que diz aqui o versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à sua mão. Irmãos, o fogo revela. Quando Paulo jogou aqueles gravetos ali para manter o fogo aceso, quando ele percebeu talvez que as chamas já estavam ficando pequenas, o fogo já não aquecia tanto, ele foi ali, juntou uns gravetos molhados, porque o tempo diz que estava chovendo muito. Naquela hora que ele joga no fogo, uma serpente se agarra à sua mão. O fogo, irmãos, ele revela a natureza daquele que passa por ele. Para muitos, irmãos, o fogo é poder. Para outros, o fogo é estranho. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sabe, irmãos, o momento em que Paulo é picado pela cobra, e ela não pica só, ela fica agarrada. Paulo, você não vê Paulo, ai, 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 você não vê Paulo ali se desesperando, você não vê uma gritaria, o texto não relata nada disso. O texto fala que no momento que o fogo aumenta, a cobra sai. Sabe por quê? Porque o diabo odeia fogo. Ele não consegue conviver com fogo. Mas como eu falei, irmãos, que o fogo revela, ele revela os ardis de Satanás, mas ele revela também o nosso coração diante da prova. Como o pastor aqui testemunhou. Diante de uma situação, irmãos, muitas vezes que o diagnóstico ele não melhora. A nossa tendência, como falei, é esfriar. Problemas nos esfriam, enfermidades muitas vezes nos esfriam. Eu sei disso, irmãos, porque uma pessoa que ela está enferma, convalescente, às vezes ela não tem força para orar. É ou não é verdade, irmão? É ou não é verdade? O que é que mantém viva aquela pessoa, irmãos? É o fogo do Altíssimo. É o fogo que está dentro dela, é o fogo da presença do Espírito. Quantas pessoas, irmãos, diante de situações adversas,
Estão estranhando. Ai, mas como que eu posso estar vivendo isso? Por que que o Senhor permitiu isso? Por que que eu estou passando por isso? Meu irmão, não estranheis esse fogo, porque o Senhor está trabalhando no seu coração. Ele está revelando quem de fato você é nele. Ah, eu tenho fé em Deus. Mas é uma fezinha, irmãos. Tem gente que tem fezão e tem outros que tem fezinha. Qualquer coisinha, ele já sai da presença. Qualquer coisinha, ele já se prostra. Qualquer coisinha, ele já se afasta, irmãos. Esse ano de 2020 foi uma escola para a igreja. Irmãos, eu lembro de um vídeo que colocava no Face: quando a igreja for aberta, eu vou entrar desse jeito. E tinha um cara doidão no meio de um público, descendo. Irmãos, hoje o povo vem para a igreja, eu sei que está quente, irmãos, está com calor aí, né? Mas vem com a frieza, e uns outros nem mais vêm. A serpente mordeu, está agarrada na mão, e essa pessoa não tem mais força. O veneno da cobra está matando, mas ele também está revelando. Irmãos, quantas pessoas com provas tão menores, eu fico pensando, irmãos, que tem gente que desiste tão fácil da fé cristã, né? Sabe por quê? Porque não tem fogo na vida. Porque quem tem fogo, quando o pecado chega, quando essas coisas da carne chegam, ele queima, porque o fogo purifica, o fogo ele aperfeiçoa, o fogo traz sair para fora, como diz que nós somos refinados, como prata, a impureza sobe, e Deus tira, e tem que tirar para ter mais fogo. O fogo revela, irmãos, revela o nosso caráter, revela a nossa paixão por Deus, revela quem somos nele. Esse é um dos objetivos, mas ele revela também os ardis de Satanás. Porque o diabo detesta o fogo, ele vem para nos ferir. Quando uma igreja está incendiada, irmãos, quando uma vida está incendiada de Deus, prepare-se para os ataques. Agora saiba de uma coisa, quem está no fogo tem poder. Porque só o fogo nos ajuda a vencer os ataques do diabo. Só o fogo. A serpente se agarrou. Aqueles bárbaros que estavam ali, naquela hora, mudaram o olhar sobre a vida de Paulo. Não escapou do navio, vai morrer agora. Certamente ele está pagando por algum mal que ele fez. Deus é justo. Quantas pessoas, irmãos, quantos gentios, quantas pessoas aí do mundo estão olhando para a tua vida, você que foi picado por uma cobra, esperando a tua queda, esperando que você morra, esperando que você desista, esperando que você abandone o barco, esperando que a tua família não dê certo, que os teus sonhos não dê certo, que o teu projeto não dê certo, que a tua vida não dê certo, que a tua família vá para o buraco mesmo, tudo isso. Porque você é uma mulher e um homem do fogo. E Satanás feriu você. Mas saiba de algo, irmãos. Só o fogo nos ajuda a vencer o mal. Só o fogo. Sabe por quê? Porque o veneno de Satanás não suporta o fogo. Olha o que diz Marcos 16, do 17 ao 18. Você conhece esse versículo? Tem gente que esqueceu na pandemia, irmãos. Tem gente que esqueceu. Tem gente que esquece todo dia quando recebe uma notícia que não é favorável. E esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. E se alguma coisa mortífera beber-lhes, não se lhes fará mal. A serpente mordeu, irmãos, mas Paulo estava de pé. E eu estava estudando para saber a respeito das víboras. Eu sei que a víbora é uma cobra muito venenosa. As víboras do Brasil é a jararaca, a cascavel. São víboras extremamente perigosas que nós temos aqui no nosso país.
Há outras, né? Não sei, mas essas são as mais conhecidas. Mas as do Mediterrâneo, elas são um pouco menores, mas extremamente venenosas. Algumas matam em 5 minutos. E algumas coisas, alguns sintomas, quando alguém é picado por uma cobra venenosa dessa, um deles é que a pessoa ela sofre uma paralisia. A outra é que ela mexe com o sistema nervoso, então a pessoa ela começa a delirar, ela perde a razão. E a terceira coisa, que é um dos sintomas mais, é que ela fica com a visão turva. Quantas pessoas, irmãos, picadas pela serpente na vida espiritual têm estado paralisadas? Essa pandemia deu provas, irmãos. Não, eu não vou, porque eu sei, irmãos, que tem que cuidar. Mas se você não morrer da Covid, você vai morrer do que Deus quiser que você morra. Sabe por quê? Porque se você conhece Bíblia, a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados na palma das mãos do Senhor. O grande problema da igreja é que a igreja não conhece eternidade, não conhece o tempo de vida e não conhece o Deus que serve. Então eu vou morrer do que Deus quiser que eu morra, irmão. Se foi o mal da Covid, será esse? Mas pode ser um acidente, como um amigo meu de 16 anos escorregou na água do sabonete dentro do banheiro e morreu aos 16 anos. Com a água do shampoo, do sabonete que escorreu. Ele foi pegar o condicionador, escorregou e bateu a cabeça, morreu na hora, irmãos. Olha que coisa ridícula. Um irmão nosso, lá de Guaíra, andando de bicicleta com o filho, ali na Venceslau Braz, veio uma bola, derrubou ele e bateu a cabeça no meio-fio. Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Não é o que eu defini, não é o que nós temos vivido esse tempo, essa serpente chamada Covid-19, essa serpente chamada medo, pânico. E foi tão interessante, irmãos, eu pregando essa palavra, e aí você pensa assim, nossa, eu acho que eu preguei uma palavra que incendiou algum coração, e a pessoa diz assim, ai, eu não faço mais, porque eu sofro de pânico. Dá vontade, irmão, de pegar e dar uma chacoalhada com um pau quente numa pessoa dessa? Porque Deus está falando de poder. Deus está falando de coisa sobrenatural. E eu preciso desse fogo. Eu preciso disso, porque a Bíblia diz que antes o perfeito amor lança fora o medo. Quando você é aperfeiçoado no amor de Deus, você sabe que quem tira a tua vida é Deus, quem leva você é Deus, quem te promove é Deus, quem te dá dinheiro é Deus, quem abençoa você é Deus, que tudo é Deus. Você não vive por circunstância. Quando nós perdemos tudo, uma das coisas que veio sobre mim foi a palavrinha que vocês conhecem, chamada depressão. Conhece essa palavrinha? Chamada depressão? Pois então, eu nunca me permiti. Não é que eu não creio que uma pessoa fique, irmão. Não, eu creio que possa ficar assim. Porque a depressão ela pode ser espiritual, patológica, um cansaço, um estresse. Existe síndrome de burnout, existe tantas coisas nesses dias. Mas eu lembro que eu acordava cedo, irmãos. A vida estava... Você já viveu um tempo que a vida, todo dia tem uma notícia ruim, e todo dia ela fica pior. E toda hora parece que ela está mais confusa. Alguém já viveu esse tempo? Então, eu lembro que eu acordava, bem nessa época nós tínhamos perdido tudo, morando de favor na minha mãe. Lutando, que só Deus sabe. E o Hermes ficou doente. Não tinha mais nada para ficar pior. E sem dinheiro, para nada. E eu lembro que eu acordava de manhã, irmãos. E sabe quando o corpo quer ficar estirado na cama? Você diz assim, para que eu vou levantar? Para que eu vou reagir? Mas aí eu pensava, eu tenho um Deus que é por mim. Eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho pessoas que precisam que eu esteja bem para eu ficar de pé.
Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero estar de pé na presença do Senhor, irmãos, nunca. E não passei pouca coisa. Passei vergonha, passei humilhação, passei, eu e meu esposo, meus filhos, todos nós enfrentamos uma situação terrível. Mas quando vinha a tristeza, quando vinha a angústia, quando vinha o medo, eu clamava ao meu Deus. Eu dizia, Senhor, não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, Senhor. Porque eu sei que no Senhor eu posso saltar muralhas. Eu posso tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca aceitei, sabe aquele, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. Não, irmãos, olha, eu tô com não é que eu tenho, estou com um rompimento no braço, quando eu sofri meu acidente, rompeu o ligamento. Então, agora eu não faço mais assim, não faço mais assim, não faço. Eu estou fazendo, mas está doendo. Aí tem gente que diz assim, porque eu tenho tal coisa. Eu falei, Senhor, eu não tenho, põe tuas mãos. Põe tuas mãos. Tenho estado cansada, mas aí eu digo, o Senhor é a minha força. O Senhor multiplica a força daquele que está cansado. Paulo, irmãos, porque era um homem cheio do fogo por dentro e por fora. No momento em que Satanás se levantou, ele disse, não. Você vai vencer o fogo, sabe por quê, irmãos? Porque você vai revelar o Deus que você serve. E o teu Deus é fogo consumidor. Paulo, todo mundo olhando para ele, todo mundo torcendo e dizendo, vai acabar, vai findar, acabou, deu para ele, vamos agora começar já a se preparar para os dias tristes da vida dele. Paulo pega aquela serpente e joga no fogo. Lê lá o versículo 5. Ele vai dizer aqui, porém ele, sabe, nós precisamos desse porém na nossa vida. Nós precisamos. Nós precisamos desse mas, no entanto, todavia, nós precisamos. Quando tudo diz que não tem jeito, você é aquele que tem que dar um basta, tem que dar um porém, tem que dar um mas, no entanto, um todavia, e dizer assim, fora Satanás. Você veio me morder com medo, você veio me morder com a enfermidade, você veio me mover com o desânimo, você veio me morder com a amargura, você veio me morder com a frieza espiritual, mas eu te jogo no fogo hoje, sacudo você no fogo, é no fogo que você lança o diabo, irmãos. A igreja precisa do fogo, porque sem fogo não tem poder, sem fogo não tem unção, sem fogo não tem purificação, sem fogo não vence pecado, sem fogo você não fica de pé. Fogo na tua vida em nome de Jesus. Fogo. Fogo, meu irmão. Fogo em você, fogo no Satanás. Sacuda esse mal no fogo. Você vai queimar, diabo. Você vem por um caminho, mas vai ter que sair por 7. Você vem na minha vida, mas você vai ter que cair em nome de Jesus. Que negócio é esse? Eu aceito. Eu não aceito. Não aceito. Esse é meu direito. Paulo cumpriu seu propósito, irmãos. Paulo poderia ali ter dito para Deus, Senhor, me livra dessa. Deixa eu morrer nesse barco aqui. Eu ainda vou ser preso, decapitado. Olha quanta dificuldade está por vir aí. Aí Deus diz, nenhum se perderá. Vai dar tudo certo. Os que estão com você, não tema, Paulo. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me disse, nenhum vai se perder. Aí Paulo chega na ilha de Malta, que Malta significa refúgio, lugar de segurança, lugar de abrigo, lugar de esperança. E a cobra morde ele, uma cobra mortífera. Todo mundo estava esperando, vai morrer. É só isso que tem para ele, vai morrer.
Mas Paulo, irmão, sacode aquele mal no fogo. Você está conformado com o veneno da cobra? Você está conformado com a frieza espiritual? Você está conformado com esse que se levantou agora e te picou, e picou profundo? Porque às vezes ele nos fere tocando em quem a gente ama. Às vezes ele nos fere tocando na nossa espiritualidade. Às vezes ele nos fere tocando na nossa saúde. Mas você não precisa se conformar com isso. Porém, Paulo sacudiu no fogo. Senhor, o Senhor colocou fogo em mim. Eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sou o sacrifício, eu sou aquele que está no altar. Então, Pai, não faz a tua chama se apagar na minha vida. Você quer vencer o mal, irmãos? Tem que sacudir no fogo. A igreja quer ter poder, tem que estar sacudida no fogo. Nós não podemos, irmãos, aceitar. É assim mesmo. Qualquer coisinha nos afasta de pessoas, nos afasta de Deus, nos afasta das coisas. Qualquer coisinha. Meu irmão, eu fico pensando quando a grande tribulação chegar. Como é que vai ser se nós só estamos vivendo o início das dores? Como que vai ser quando tiver dor, irmãos? O que vai acontecer com o povo? Vocês já pensaram? Irmãos? Eu tenho pensado, sabe por quê? Se Deus não tacar fogo nessa igreja agora, a coisa está difícil. Está bem difícil. Mas em nome de Jesus, se o veneno da cobra te pegou, se ela está agarrada em você, e está todo mundo apostando na tua queda, chegou o momento de você dar um porém, um basta, no entanto, todavia, e jogar esse bicho no fogo. Sai da minha vida. Sai da minha história. Sai, meu irmão. Você pode ser picado, mas você não precisa viver com esse veneno dentro de você. Amém? Porque se tomar algo mortífero, não lhes fará dano. Tem fogo aqui? Tem fogo aí, irmãos? Dá para chegar aí e pegar fogo ou não? Amém? Olha o que diz o versículo 6. Mas eles esperavam que Paulo inchasse e caísse morto de repente. Sabe o inferno? Aqueles que não acreditam em você, eles estão só esperando. Agora vai morrer, agora é hoje. Hoje é o dia. Hoje vai cair, hoje vai morrer mesmo. Mas depois de muito esperar, deixa eles esperando, irmãos, porque a vitória vai ser grande. Deixa eles assistirem a tua vitória. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. As pessoas têm que ver Deus em você, irmãos. O fogo, ele faz Deus ser visto em você. Porque o fogo tem poder, o fogo tem ousadia, o fogo tem paixão. Como é bom, irmãos, quando você tem uma vida incendiada, uma vida cheia da paixão, uma vida cheia de Deus, que mesmo você passando pela prova, você dá glória a Deus o tempo todo. Como dizia falecido Lázaro, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. As pessoas olham e dizem assim, mas como é que pode? Ele tem tudo para reclamar, ele tem tudo para abandonar o barco, ele tem tudo para desistir, mas olha como ele se comporta. A pessoa diz assim, ele é um abençoado. Ela olha para você, ela vê Deus em você. Irmãos, a igreja precisa do fogo, porque Deus precisa ser visto no nosso meio. Porque quando tem fogo, tem presença de Deus. Quando tem fogo, tem o altar está fumegando, você está orando, você está clamando, você está buscando. E eu não desisto fácil. Pastor, conta com a gente. Eu realmente não sabia que o pastor tinha essa enfermidade, mas não tem mais, em nome de Jesus. Porque tem fogo no altar. Porque Deus quer queimar o mal, porque Deus quer fazer proezas, porque Deus quer mostrar-se forte para aquele que o conhece, porque Deus quer fortalecer o coração daquele que é totalmente dele, meu irmão. Nós precisamos do fogo. A igreja precisa, irmãos, desse calor. E a última coisa, irmãos, é que o fogo revela que Deus é com seus escolhidos. O fogo revela que Deus é com você. O inimigo pode tentar
pode armar das suas estratégias malignas, mas Deus é com seus escolhidos. Ninguém derruba se Deus não quer. Isaías 54:17. E nesses dias eu tenho feito dessa oração a minha oração sobre a vida de muitas pessoas. Ele diz assim: toda arma forjada, preparada contra ti, não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O diabo está louco para te morder, mas nenhuma arma forjada prospera contra os escolhidos de Deus. Amém, meu irmão? Se tem fogo na tua vida, se tem propósito na tua vida, se tem história na tua vida, é como eu falei, ele vem por um caminho, mas ele vai ter que sair por 7. O justo pode até cair, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. O inimigo aposta na nossa queda, quer a nossa queda, deseja a nossa queda, mas o nosso Deus nos deu a herança do poder. Ele disse: eu envio sobre vocês poder, para que vocês sejam minhas testemunhas. Paulo sacode a serpente, é confundido com Deus, porque assim era a fé deles. Mas, terminando esse episódio, você vai dar continuidade, e você vai ver o que acontece. Paulo cura muitas pessoas naquela ilha. Paulo havia chegado ali, irmãos, para um fim, para um propósito. Deus ainda queria usar um homem com fogo. Deus quer usar uma igreja com fogo. Deus quer usar a tua vida, meu irmão, para você fazer proezas em nome de Jesus, para que você possa glorificar o nome dele. Sabe, irmãos, o fogo só vem para quem é dele e está no altar colocando lenha. 3 coisas nós precisamos para o fogo voltar. O primeiro é a palavra. Lá em Jeremias, no capítulo, eu anotei aqui, capítulo 22. Vamos achar a pregação aqui, meus irmãos. Jeremias 23, 29. Quero que você leia comigo aí. Você conhece esse texto. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo? Você pode dizer para alguém aí? A palavra do Senhor é fogo. A palavra do Senhor é fogo, irmãos. Sabe aqueles dias que você está bem frio espiritualmente, que você está bem para baixo? Ouça uma palavra. Leia a Bíblia. Na verdade, irmãos, nós precisamos voltar a ler a Bíblia, porque nós estamos ouvindo muita coisa que não é a palavra de Deus. Vai ler Bíblia. Se próximo, mas não entendo. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Pastor Pedro trouxe um projeto para a gente sobre a Bíblia audível. Nós vamos estar trazendo e apresentando para a igreja um projeto missionário. Ouça a Bíblia. Comece a ler. Leia Marcos, que é um livro de milagres. Leia os evangelhos. Leia o livro de João. Leia a palavra. Às vezes a gente ouve tanta coisa, vê tanta coisa, pega aquelas mensagens de TikTok, pega mensagem de Reels, pega mensagem de Facebook. Meu irmão, lê a Bíblia. Porque a palavra é fogo, é fogo. Não é a palavra do amigo, não é o conselho de um pastor, mas é em primeiro lugar a palavra. Você precisa da palavra porque ela é fogo. E se você está apagando, é a hora de trazer a palavra para a tua vida. Os grandes avivamentos que surgiram por causa da palavra. Lutero ali, no meio daquela frieza espiritual que existia religiosa, Lutero lê: o justo viverá pela fé. Ele incendiou. Se você está aqui hoje, porque isso é fruto de um versículo bíblico que um homem que estava estudando as Escrituras leu, e ali o Senhor pôs fogo naquele homem. Deus pode pôr fogo na tua vida. Você quer voltar a ter fogo, meu irmão? Busque a Deus em oração, em jejum. Acenda a lenha todo dia. Comece o dia com Jesus, irmãos.
Não lembre dele no momento que o dia fica difícil. Acordou de manhã, diz: Espírito Santo, Senhor meu Deus, vai comigo. Caminha comigo. Nós estamos precisando, irmãos, tem muito crente relaxado. E a Bíblia diz que nós não podemos ser relaxados. Nós precisamos ser diligentes. Deus quer tacar fogo na igreja, irmão. Você quer ser incendiado? Amém? Vamos ficar de pé. Nessa noite, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para você que está tendo dificuldade de botar essa cobra que se agarrou a você para fora. Tem fogo aqui no altar, irmãos, sabia? Se tem alguma coisa que está ferindo você mortalmente, se tem alguma coisa que está apegada a você, se tem algum veneno que está matando a tua espiritualidade, matando a tua família, matando os teus sonhos, os teus projetos, quero te convidar a sacudir essa cobra hoje. Tem alguém que precisa sacudir cobra aqui hoje, irmãos? Tem ou não tem? Se tem, vem aqui para o altar, irmão. Vamos sacudir essa cobra. Vamos mandar ela embora. Talvez esse veneno seja doença, talvez esse veneno seja desânimo, talvez esse veneno sejam as mentiras do diabo. Eu não sei, mas o que eu sei é que Deus quer que você jogue no fogo. Nós vamos orar por isso hoje. Se tem algo mortífero que tocou a tua história, eu quero pedir que você sacuda no fogo hoje. Ajuda teus filhos nesta noite, Senhor, a realmente estar sacudindo no fogo do teu Espírito, Senhor. Aquilo que tem paralisado, aquilo que tem feito com que a morte venha, aquilo com que tem feito, Senhor, que os teus filhos, Senhor, parem na caminhada. Senhor amado, talvez já tenham sido libertos, ó Pai, de tantos naufrágios. Senhor amado, e neste momento, Senhor amado, Satanás tem vindo, Senhor, e tem picado, como nós aprendemos nessa noite, como nós fizemos esta analogia. Senhor amado, e que muito tem falado ao nosso coração, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os olhos dos teus filhos, Senhor, para que possamos enxergar, Pai. Senhor amado, quando nós nos aproximamos do fogo, Senhor amado, é revelado, assim como Paulo, quando se aproximou ali do fogo, Senhor amado, a serpente se revelou, mas que nesta noite caia por terra em nome de Jesus. Senhor, aquilo que os teus filhos estão colocando diante do Senhor nesta noite, Pai. Nós estamos aqui juntamente, ó Pai, unidos na mesma fé. Senhor amado, decretando, Senhor, a falência, Senhor amado, a queima de todo mal, ó Pai, que eles estão nesta noite, Senhor, se despojando, largando, jogando no fogo do Teu Espírito, em nome de Jesus, que seja queimado todo mal. Senhor amado, na hora que cada um dos Teus filhos, ó Pai, estiver em dúvida, que a Tua palavra, Senhor, que é fogo, venha à memória de cada um, Senhor, trabalhando, Pai amado, na vida de cada um e fazendo, Senhor amado, com que cada um de nós, ó Pai, tenhamos a fé, tenhamos a certeza que quando nós nos voltamos para o Senhor, colocando diante do Senhor, nós podemos contar com a completa obra do Senhor em nossas vidas. Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, vem, ó Pai, nos desafiar a viver um tempo novo na Tua presença. Obrigado porque a Tua palavra vem nos desafiar, Senhor, a viver uma vida mais na Tua presença, mais próximo, mais frutífera, uma vida, Senhor amado, realmente digna daquele que foi chamado como Teu filho. Senhor, toca a vida de cada um que está neste altar, a vida dos Teus servos que estão nos lares, a vida daqueles que passarão, ó Pai, por este culto assistindo essa mensagem. Toca, abre a mente, abre o coração para que possamos entender a
tua vontade para as nossas vidas. A tua vontade para as nossas vidas nunca foi que nós estivéssemos longe do fogo, mas a tua vontade para a nossa vida sempre foi que fôssemos quentes, que fôssemos cada dia mais próximos do fogo da tua presença, porque a tua palavra diz que o Espírito Santo viria, nos batizaria com fogo. Senhor amado, nesta noite, atende a oração do teu povo, atende o clamor do teu povo, ajuda o teu povo, dá a tua graça, dá o poder que só vem do Senhor, para que possamos estar vencendo. Toma a vida de cada um nas tuas mãos, e que o mundo possa ver, Senhor, que a nossa família possa ver, Senhor, a tua presença em nossas vidas, a presença do fogo do teu Espírito nas nossas vidas, que o mundo possa ver e queiram, ó Pai amado, se aproximar de ti também, como aconteceu ali naquela ilha. Toma-nos nas tuas mãos e aceita o teu povo nesta noite no teu altar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.